Se quer entender o que realmente move o mercado financeiro e como as decisões do Fed podem mudar tudo, inscreva-se agora no canal RC Invest. Aqui, analisamos o que a maioria apenas lê por alto. Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das portas fechadas do Federal Reserve? A ata divulgada esta semana revela um Fed dividido, preocupado e, talvez, prestes a agir de forma que pode mudar o rumo da economia global. Hoje, no RC Invest, vamos analisar em profundidade a reunião mais tensa do Fed em 2025 e entender o que esse racha interno significa para os juros, o emprego e os investimentos no mundo inteiro. E fique até o final, porque a análise sobre Stephen Miran, o novo membro que desafiou Jerome Powell, pode mudar completamente a forma como você interpreta os próximos movimentos do mercado. A ata da reunião de 16 e 17 de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto trouxe uma mensagem clara. O Fed está dividido. Enquanto a maioria acredita que será apropriado flexibilizar ainda mais a política monetária ainda este ano, uma parte significativa do comitê resiste, alertando que a inflação ainda é uma ameaça real. Naquela reunião, o Fed cortou as taxas em 0,25 ponto percentual, marcando a primeira redução de 2025. Mas, o que parecia um consenso estratégico, revelou-se um embate silencioso entre duas visões de mundo. De um lado, os que veem o risco de recessão e desemprego como a maior ameaça. Do outro, os que acreditam que cortar agora pode reacender o fantasma da inflação. De acordo com a ata, alguns membros do comitê viram mérito em manter as taxas inalteradas. Eles acreditam que o progresso na redução da inflação estagnou e temem que, se os cortes continuarem, as expectativas de inflação de longo prazo saiam do controle. Outros, porém, como Stephen Miran, recém-nomeado governador do Fed, defenderam o oposto. Miran queria um corte ainda mais agressivo, de 0,5 ponto percentual. E aqui começa a verdadeira disputa ideológica dentro do Banco Central. Enquanto Powell adota um tom prudente, preocupado com a credibilidade institucional e o risco de reacender pressões inflacionárias, Miran representa uma nova ala mais ousada, disposta a arriscar cortes maiores para proteger o mercado de trabalho. Você percebe a tensão? É como se o Fed estivesse numa corda bambana, tentando equilibrar o crescimento e o controle de preços, sem saber qual lado cederá primeiro. Essa divisão não é apenas técnica, é profundamente política e psicológica. Desde 2022, o Fed trava uma das batalhas mais intensas contra a inflação das últimas décadas. E agora, ao sinalizar novos cortes, ele se arrisca a reacender aquilo que passou anos tentando conter. O mercado, por sua vez, está em modo de observação. Investidores em ações e títulos esperam clareza, enquanto os traders de criptomoedas e ouro já tentam antecipar o próximo passo. Quando o Fed corta juros, o dólar tende a enfraquecer, e ativos como Bitcoin, ouro e até ações de tecnologia ganham força. Mas se a divisão interna gerar incerteza, o movimento pode ser o oposto: volatilidade, fuga de capitais e cautela generalizada. E você? Acredita que o Fed deve continuar cortando juros para evitar uma recessão? Ou que deve segurar firme para não reviver o pesadelo da inflação? Segundo a ata, o Fed ainda não observou uma deterioração acentuada nas condições do mercado de trabalho. Isso significa que, por enquanto, não há colapso no emprego. O que há é um equilíbrio delicado: menos vagas sendo criadas, menos procura por trabalhadores e um mercado tentando se reajustar após anos de estímulos. O documento também destaca um ponto interessante. Alguns membros veem menos risco de alta na inflação do que viam no início do ano. Esse detalhe pode indicar uma abertura maior para novos cortes ainda em 2025, mas tudo dependerá do comportamento dos preços e da força do mercado laboral. Outro ponto crucial foi o balanço do Fed. Com as reservas em declínio, os formuladores de políticas enfatizaram a importância de monitorar de perto as condições do mercado monetário.
E isso pode ser um sinal de que o Fed está próximo de desacelerar a retirada de títulos do seu portfólio, algo que, na prática, injeta mais liquidez na economia. Mas Powell foi cauteloso. Em entrevista ao Yahoo Finance, ele afirmou estar confortável com o ritmo atual de redução do balanço, mostrando que, pelo menos por agora, não há pressa em reverter o aperto. Ou seja, o Fed não quer assustar o mercado. Ele quer preparar o terreno, com movimentos graduais, estudados, quase cirúrgicos. Mas como o mercado reagirá a essa paciência? Para o investidor atento, essa divisão dentro do Fed é um alerta e uma oportunidade. A incerteza tende a gerar volatilidade, e a volatilidade cria oportunidades para quem entende o ciclo. O problema é que o Fed está tentando comunicar estabilidade no momento em que o mundo precisa de clareza. Se Powell continuar a pisar no freio, veremos uma desaceleração maior nos mercados. Mas se Miran e os defensores de cortes mais profundos vencerem, o cenário pode mudar rapidamente, com ativos de risco subindo e o dólar perdendo força. É o tipo de disputa que define não apenas o rumo da economia americana, mas também o comportamento global de investimentos. Então, a grande questão é: estamos prestes a entrar em um novo ciclo de expansão impulsionado por cortes de juros? Ou o Fed está prestes a cometer o erro clássico, cortar cedo demais? O que vemos nas entrelinhas da ata é um Fed inseguro, um banco central que tenta equilibrar política, economia e credibilidade. Jerome Powell continua o rosto da prudência, mas Stephen Miran surge como a voz da ousadia, pedindo ação imediata. No fim, ambos podem estar certos, ou ambos errados. A diferença é que o tempo cobrará o preço. Se o mercado de trabalho enfraquecer, Powell será criticado por ter sido lento. Se a inflação disparar novamente, Miran será acusado de ter precipitado o colapso da confiança monetária. E nós, investidores, estaremos no meio dessa disputa, tentando decifrar o que vem a seguir. Quer entender antes de todos o que as decisões do Fed significam para os seus investimentos? Então, inscreva-se agora no RC Invest, ative o sino e acompanhe as análises que moldam o mercado real. Este conteúdo não constitui aconselhamento financeiro. As opiniões expressas refletem análises jornalísticas e educativas com base em informações públicas e fontes oficiais do Federal Reserve.